Cara, é incrível como toda vez que eu assisto todo dia praticamente. Esse VT do título da Libertadores do Flamengo é algo assim surreal, cara. Toda vez que eu assisto é a mesma emoção que eu tenho com esse título. Mas enfim, vamos estar comentando aí as notícias do Flamengo, vamos comentar um pouquinho mais sobre a partida de ontem, sobre a possível contratação do Pedro e entre outras situações aí. Então assiste o vídeo completo, se inscreve aqui no canal, botãozinho vermelho aqui embaixo, aciona o sino da notificação, amassa o like por gentileza. Fechou? Tranquilidade? Então toca aí, meu parceiro. Tocou? Então vem comigo, rubro-negro, vamos às notícias do Flamengo e me segue no Twitter, me segue no Instagram. Vou deixar os dois links para as duas redes aqui no primeiro comentário fixado no vídeo, rapaziada. Cara, ontem eu atrasei o pós-jogo, muita gente, pô, Pedro, tu vai postar o pós-jogo? Cara, eu não sei o que aconteceu, eu tentei upar o vídeo 3 vezes e o YouTube ficou murrinhando pra upar o meu vídeo, tá, gente? Então foi por isso que realmente teve esse atraso, eu tava já maluco querendo upar o vídeo, não conseguia, mas tá aí o pós-jogo no ar, só vocês retrocederem um vídeo atrás aí pra vocês assistirem, se vocês não tiveram a oportunidade de assistir. Cara, primeiro de tudo, fazer uns comentários sobre o jogo de ontem e eu queria abordar isso aqui com vocês. Eu sei que a gente tem inúmeras críticas a fazer ao Domenech, inclusive, né? Eu já fui bem incisivo aqui no canal com o Domenech, mas quando o cara acerta, a gente tem que dar o braço a torcer e falar que o cara acertou. O que não dá é pra gente ficar com perseguição mesmo quando o cara acertou, mas foi porque são os jogadores que são bons demais. Ah, porque ele voltou a jogar do estilo do Mister. Gente, o Flamengo do Jorge Jesus não existe mais. O Flamengo de hoje joga de uma forma completamente diferente da forma que o time do Jorge Jesus jogava. E o Flamengo venceu o jogo. A tática do Flamengo do primeiro tempo foi a mesma tática do segundo tempo. Tá? A diferença foi que o Flamengo acelerou o jogo e fez aquilo que eu falei com vocês. O Flamengo tinha amplitude no primeiro tempo, o Flamengo abriu o leque no primeiro tempo. O que é abrir o leque? É o time se espaçar quando está atacando. Bruno Henrique aberto lá na ponta esquerda, aí o Gerson aberto lá na direita e eles abertos assim, não fechados. E o time começou a virar jogo rápido, de um lado para o outro. E aí fez com que o balanço defensivo do Sport, né, acabasse sendo prejudicado, né? Com essas viradas de bola, o Flamengo conseguiu o primeiro gol a partir disso. Então, assim, o que não dá para fazer quando o Flamengo joga mal, esse Domenech destruiu tudo, Jorge Jesus, e quando o cara acerta, chegar e falar, mas também com esses jogadores, por que isso, porque... A gente tem que reconhecer, pelo menos essa é a minha opinião. Ontem eu faço avaliação jogo a jogo. Se ele for horrível no outro jogo, aí a gente desce por rei. Porque você sabe que aqui não tem passagem de pano. Ontem, no jogo de ontem, ele foi bem. Ponto. Vamos ver agora o jogo contra o Vasco, que aliás tomou uma sova do Bahia, tomou de 3-0 pro Bahia. Eu vou contar uma piadinha pra vocês aqui, que postaram no Twitter, e eu quero saber se eu já posso trabalhar num Pra Ser Nosso. O que acontece? Eu tava com um amigo que ele mora lá no Rio Grande do Sul, né, gaúcho, um amigo gaúcho, e eu perguntei assim pra ele assim, eu falei, meu amigo, o Vasco, né, deu uma gastada nele, né, deu uma zoada nele. O Vasco não ia ser campeão? Não era o campeão da terceira rodada? Não ia? O Vasco não ia ser campeão? Aí ele virou pra mim e disse, Bahia. Olha, gente, sinceramente, foi o Brocador, né, que postou lá no Twitter, cara. Foi uma piadinha. Já posso pro Pra Ser Nossa? Deixa aí nos comentários, por gentileza. Bom, vamos lá, rapaziada. Eu quero falar primeiramente desse jogador extraordinário que se chama Felipe Luiz. Eu sei que muita gente fala, esse Felipe Luiz tá velho. O cara é muito lento. Gente, o Felipe Luiz, ele não precisa ser rápido.
pelo simples motivo que ele é não vou falar mas ele é um dos jogadores mais inteligentes do Flamengo. O que o Felipe Luiz é inteligente é uma coisa assim surreal. Para vocês terem noção, dos 66 passes que o Felipe Luiz deu ontem, ele acertou 62, 94% de aproveitamento. Das 7 bolas longas dos lançamentos que ele fez, ele acertou os 7, ou seja, 100% de aproveitamento. Ele criou 2 chances claras, deu 5 passes decisivos e acertou 100% dos dribles. Além do que, calma aí, deu ruim na estatística aqui, vamos lá. Além do que, foi a segunda maior nota do aplicativo SofaScore, né, tirando uma nota de 8.3. Retirei todos esses dados do aplicativo SofaScore e como joga o Felipe Luiz, cara. O Felipe Luiz é muito bom jogador, além das outras boas atuações. Todo mundo, a maioria jogou bem ontem. Acredito o Arão foi um pouquinho abaixo do restante. O Bruno Henrique, por mais que não tenha sido brilhante, ele deu assistência, né? Mas eu queria destacar especialmente a atuação do zagueiro Natan. Parece que ganhamos um grande reforço ali para nossa zaga, né? Gustavo Henrique fazendo gol de cabeça, o Pedro simplesmente... Olha, Gabigol, te contar, hein? Se não for jogar junto com o Pedro, não tem como, ó. No momento, não tem como tirar o Pedro do time, não. Só, pelo menos... essa a minha opinião. Gerson, uma atuação surreal ali pela direita, e por isso que o apelido dele é Coringa, né? Porque afinal de contas ele joga no meio, joga na ponta, joga várias posições. E espero que agora, para esse confronto contra o Vasco, a gente consiga uma boa vitória. O Vasco está em crise, está 6 jogos sem vencer, tomou a sova do Atlético Mineiro de 4, aí tomou 3 do Bahia. Eu estava assistindo, inclusive, uma live, eu só assisto, não fico provocando os caras, não. Assisto mais para estudar o adversário. Tava assistindo uma live do Vasco aí, não vou falar o canal, mas os caras, eles estão com medo, hein? Os caras estão com medo do Flamengo e, cara, vão para dentro deles, cara. A gente tem que ir para dentro deles. Foi o que eu postei no Twitter. Time que quer ser campeão tem que vencer os clássicos. No ano passado a gente venceu os 2 contra o Botafogo, a gente empatou um com o Fluminense e venceu o outro. E venceu um do Vasco de 4-1 e empatou o outro 4-4. Mas a gente venceu os 3 clássicos. Então, para ser campeão, nós teremos que fazer isso novamente. O time que quiser ser campeão tem que vencer os clássicos. Tem que pontuar nos clássicos. E a Galinha Monotítulo está dando claros sinais já de ser um cavalo paraguaio. Por mais que eles estejam jogando bem, perderam com um jogador a menos, né? A Galinha Monotítulo, né? A equipe do Fortaleza estava com um jogador a menos, anularam o gol do Fortaleza ainda, para mim a expulsão surreal do jogador do Fortaleza, mas Fortaleza deu a volta por cima e conseguiu, né, vencer a partida diante da equipe da Galinha Monotítulo, que agora pega o Goiás em casa, que é um dos piores times do Campeonato Brasileiro, e o Flamengo pega o Vasco. Então a gente precisa vencer para a gente manter a toada para cima do Atlético Mineiro. E depois a gente pega o Goiás, na terça-feira, né? Em casa ainda, né? Então, obrigação do Flamengo fazer esses 3 pontos aí contra o Goiás. Contra o Vasco, cara, tem que ir pra dentro dos caras pra gente vencer, que inclusive o campeão da terceira rodada, né? O Vasco, que segundo a torcida viceína seria o campeão, já está na 10ª colocação, meu parceiro. Bom, comentando a situação do atacante Pedro, rapaziada, o Flamengo precisa fazer uma vaquinha para comprar o Pedro, então até nós mesmos, porque, cara, o Pedro precisa ser contratado. Isso é 10 milhões de euros, não importa. O Flamengo precisa contratar esse cara. O cara simplesmente, para mim, atualmente, tô falando hoje, tá, gente? Deixa eu ver até que dia é hoje aqui para me falar, senão... Hoje, dia 8 de outubro de 2020... o Pedro é o melhor centroavante do futebol brasileiro. E vou dizer para vocês, nesse momento o Pedro é o melhor centroavante brasileiro. Ah, mas o Firmino é atacante. O Firmino não é centroavante nato que nem o Pedro. O Gabriel Jesus não é centroavante nato que nem o Pedro. Centroavante, aquele que tem faro de gol, o melhor brasileiro na função que a gente tem hoje, tô falando hoje, dia 8 de outubro, se chama Pedro. O cara é um absurdo. Aquele primeiro gol dele de canhota, meu, ele não escolhe. Ah, vou bater de direita, vou... Não
tem essa, irmão. Ele bate de primeira. Então, o Flamengo tem que contratar esse cara. Eu vejo até um amigo meu, o Alex, ele fala, pô, Pedro, esse cara aí, ele faz gol, mas ele é caneleiro. Que caneleiro? Tu tá louco? Eu falei para o Alex, tu tá maluco, Alex. O Pedro é extremamente técnico, tá? A matada dele naquele passe do Bruno Henrique, depois toquinho por baixo do goleiro, é algo assim, cara, de quem conhece, quem tem técnica realmente. Então eu não caio muito nessa de que ele é caneleiro, é estilo Hernani Brocador, não. O cara é técnico, o cara tem a sua habilidade, tem o seu valor e uma finalização assim realmente muito absurda. Então o Flamengo tem que contratar, o Flamengo precisa exercer a opção de compra ou então até... Cara, o negócio de postergar empréstimo é foda, mas o Flamengo já está avaliando cenários e conversa com empresários de Pedro para manter o atacante, né? Inclusive informação do Globoesporte.com, e eu acredito realmente muito que o Pedro queira realmente permanecer no Flamengo, porque ele além dele torcer pelo Flamengo, ele vive uma fase espetacular no Flamengo e ele sabe que a possibilidade é gigante dele vencer títulos de expressão com o clube rubro-negro, né? Vencer a Copa do Brasil, vencer o Brasileiro, vencer a Copa Libertadores, né? A gente está na Libertadores, já estamos classificados para a próxima fase, então realmente é uma chance muito grande do Pedro vencer um título com o Flamengo. O Flamengo já se prepara nessa manhã, tá, para enfrentar o Vasco. Claro que os titulares estão fazendo regenerativa e o restante do elenco foi treinar. E outra coisa que eu queria falar sobre o Domi, antes de entrar na situação do Diego Alves, eu vejo muita gente comparando, né, até eu mesmo comparo de vez em quando, o Jorge, porque o Jorge Jesus fazia, mas uma coisa a gente tem que reconhecer, hein? O trabalho na base do Domi, eu sei que teve a força das circunstâncias, né, do Covid e aí tudo mais, mas o Domi, ele é um cara que ele gosta muito mais de trabalhar a categoria de base do que o Jorge Jesus. Mas entrou o Renier. Gente, o Renier era um jogador assim, já acima da média, não foi por acaso que ele foi vendido para o Real Madrid, então já era carta marcada. Mas o trabalho na base do Domi é algo superior ao do Jorge Jesus. Porque o Jorge Jesus, inclusive, quem trouxe essa informação aí foi o Mauro César, ele a todo momento cobrava reforço. Tanto é que o Flamengo contratou o Léo Pereira, contratou o Gustavo Henrique e tinha um excelente zagueiro na base chamado Natan, que pra mim é titular do Flamengo. Pra mim, o Natan é titular do Flamengo. Não tem discussão isso aí pra mim. Não tem conversa. Do lado do Rodrigo Caio, pra mim é do lado do Rodrigo Caio, evidente. Mas pra mim, o Natan é titular do Flamengo. Bom, comentando aí agora a situação do Diego Alves, rapaziada. Tá aqui, ó. Flamengo acelera conversas com Diego Alves, que deseja fechar a renovação para voltar a jogar. Matéria do Diogo Dantas, do jornal O Globo. Inclusive tem informação aí que o Marcos Braz já jantou com o Diego Alves, né? Então parece que tá tudo bem alinhavado. Diego Alves deve renovar o seu contrato com o Flamengo. Essas foram as notícias do Flamengo. Se inscreve no canal, aciona o sininho da notificação. Mas o tá ganhando pra caramba, hein? Aciona o sininho da notificação, amassa o like, me segue no Twitter, me segue no Instagram. Tamo junto. Saudações rubro-negras.